Oi, tudo bom? Meu nome é Joyce Coelho, seja muito bem-vinda a esse perfil. Aqui a gente fala sobre planejamento definitivo para mulheres que querem ser produtivas de vez. Se você se identifica com isso, se é isso que você quer atingir, já clica aqui no like que eu tenho certeza que você vai amar esse vídeo. E enquanto você está assistindo, conversa comigo, vai comentando e aí no fim eu passo aqui e respondo o que você colocar. Hoje a gente vai falar sobre um dos temas que vocês têm tocado bastante no assunto ultimamente lá no Instagram. Se você não me segue, é só procurar @JoyceCoelhoReal, que é sobre o seu potencial. Como descobrir o seu potencial? Mas primeiro eu tenho que falar o que é o potencial. Potencial é onde você pode chegar com o que você tem hoje. É muito fácil você entender o que é potencial do ponto de vista profissional. Você olha para uma pessoa, ela acabou de entrar na empresa, mas você olha para ela, para as atitudes dela, para o comportamento dela e você sabe que essa pessoa vai virar chefe em um ano, ou que ela vai crescer muito na empresa. Você não sabe explicar direito o porquê, mas é um misto, é uma combinação. Você olha para aquela pessoa e você sabe, essa pessoa vai longe. Esse é o potencial. Como também o contrário, quando você olha para uma pessoa e fala assim, meu Deus, em 3 meses essa pessoa vai ser demitida, ela não vai nem passar do prazo de experiência. Você já não teve essa pessoa, você já não foi essa pessoa, seja de um exemplo ou de outro, isso é o potencial. Aí você pode aplicar isso também para todas as esferas da sua vida. Nos projetos que você tem que ver qual é o meu potencial para alcançar esse projeto. Não adianta você colocar coisas grandes demais, e eu digo grandes demais não que você não tenha a capacidade, mas grandes demais de acordo com a sua realidade, com os recursos que você tem, recursos humanos, recursos financeiros. Então o potencial é onde você consegue chegar com o que você tem hoje. Outro ponto importante é que o potencial não depende de nada externo. Como ele é algo que você tem ou você não tem, né? O que você tem hoje nas mãos, ele é algo completamente interno. E aí vai depender muito do seu nível de autodesenvolvimento para você poder chegar ainda mais longe. E aí, como eu falo de coisas internas, como eu falo que depende de você, além do seu autodesenvolvimento, que é a capacidade que você tem de se desenvolver, vem junto o que? O nosso queridinho autoconhecimento, que é a habilidade que você tem de se conhecer com o passar do tempo, se conhecer com profundidade. Tanto o que você tem de potencial, as coisas boas que você tem, quanto conhecer os seus defeitos, as suas limitações. Você pode disso trabalhar para descobrir o seu potencial tanto sozinha como com a ajuda de especialista. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre amei pesquisar sobre pessoas, sobre comportamento humano, sobre o cérebro, por que a gente age como a gente age, por que a gente faz as nossas escolhas. Então eu consegui fazer esse processo de autoconhecimento, né, que é eterno, e também enxergar o meu potencial com mais facilidade. Porém, eu também fiz um curso de coaching que com certeza me abriu a visão para outros pontos e para obter ferramentas importantes. Também tenho o curso, eu sou licenciada como analista comportamental, então esse conhecimento também me ajuda a olhar para pessoas de forma muito mais analítica e conseguir ver, enxergar nas pessoas aquilo que elas não veem. Então eu tive muito a questão do que eu já tinha naturalmente, eu me dediquei através dos estudos e eu consigo ajudar pessoas a encontrar o potencial delas, como também eu consigo ver isso em mim mesma. E aí, para você ter uma noção, eu gosto muito de dar exemplos práticos, vou falar sobre mim, sobre o meu potencial. Eu acredito que eu consigo tudo o que eu quiser e que dependa de mim. Isso é um fator importantíssimo. Tem muita gente que falha nessa simples observação do fim. As pessoas pensam, eu não consigo nada. Ou eu consigo, mas tem uma certa hora que trava. Gente, quando você fala de potencial, o que eu disse? É você conseguir para o futuro algo que você tem ainda hoje nas suas mãos, que você tem. Não é que sua mãe tem, que sua família, que seu marido, que seu chefe, que o Brasil, que a política, que o governo, Não. É o que você tem. Por isso, você tem que saber do seu potencial, só você. Então, eu sei que eu tenho condições de conseguir o que eu quiser que dependa só de mim. Vamos a exemplo. Por muito tempo eu pensei que a minha carreira na internet não estava decolando. E aí, quem tá comigo há uns 8 anos na internet, desde o Dica Pra Hoje, sabe do quanto eu batalhei e eu ficava triste. Por quê? Porque eu olhava o número de seguidores.
Eu olhava que os meus seguidores demoravam muito para crescer, era um parto para conseguir curtida, era um parto para conseguir 5 seguidores, 3 seguidores, e ainda vocês estão vendo aí a dificuldade para conseguir bater 1.000 seguidoras aqui no YouTube, que para você que não sabe, estamos nessa campanha, minhas primeiras 1.000 no YouTube, já consegui 1.000 no Instagram, agora estamos aqui no YouTube. Se você tá me assistindo e não segue, me siga! E compartilha para pelo menos uma pessoa pra gente bater logo esses 1.000. Então eu pensava que a minha carreira online estava restrita a número de seguidores e a número de curtidas. Até que começando a seguir as pessoas certas na internet e fazer os cursos certos na internet, eu entendi que a minha carreira online, ela não depende de número de seguidores. Ela depende do quanto de dinheiro que entra no meu bolso. E aí eu percebi, gente, que eu já sou bem sucedida há algum tempo, porque já faz um tempo que eu consigo gerar entrada de dinheiro através dos meus cursos e através dos serviços que eu ofereço, de mentoria individual, mentoria em grupo. Inclusive, se você quiser, é só enviar um e-mail para joescoelhocontato@gmail.com que a gente pode fazer uma entrevista para saber se você se encaixa na minha mentoria. Então, quando eu falo de potencial, eu consigo ganhar dinheiro na internet. Sim, eu consigo, mas eu não consigo bater 10.000. Aí você fala, Joyce, então você não é bem sucedida porque você não bateu 10.000. Não, 10.000 seguidoras não depende de mim. Eu posso dar o melhor conteúdo, e eu acredito que eu dou um bom conteúdo. Se você fizer o checklist dos grandes caras do marketing digital, eu cumpro todos. Eu tenho regularidade, eu tenho qualidade visual, qualidade no conteúdo, eu sei o que eu tô falando, eu sempre me aperfeiçoo, eu interajo com vocês, ou seja, eu faço tudo. Mas não adianta se as pessoas não forem lá e não clicarem no seguir. Não adianta se de repente as pessoas não quiserem fazer parte. Eu tenho muita gente, acho que cerca de 30 a 40% de pessoas que me seguem aqui no YouTube que assistem todos os meus vídeos e não me seguem. Elas decidiram que elas não querem me seguir. Se elas decidiram que elas não querem me seguir, mas elas querem aprender com o meu conteúdo, então eu não tenho como obrigá-las a se inscreverem. Então os números não dependem de mim, mas o meu dinheiro depende de mim. Eu posso o quê? Oferecer os serviços, oferecer os produtos. Agora, se eu nunca vender, se eu nunca oferecer nada, como que eu vou falar que eu não ganho dinheiro? E aí, quando eu paro para pensar no meu potencial, eu tenho que ver quais são as ferramentas boas, as coisas positivas que eu tenho na minha mão que me ajudam a chegar onde eu quiser, né? Porque eu falei, eu consigo tudo que eu quero, tudo aquilo que depende de mim. Então eu vou falar algumas coisas para vocês. E aí, as seguidoras antigas já vão receber isso de forma natural, porque elas já me conhecem, mas se você tá me seguindo há pouco tempo, eu falo muito sobre o autoconhecimento, e o autoconhecimento é você saber exatamente o que você tem na mão, o quanto você se conhece. Então, pessoas que se conhecem, elas sabem e têm que saber aquilo que elas são boas, como também sabem e têm que saber aquilo que elas não são boas. Então eu vou falar algumas coisas aqui sobre mim que de forma alguma é pretensão, que de forma alguma é porque eu me acho, ou que eu tô falando que eu sou melhor que alguém. Não. São coisas que eu sei e que provavelmente se você me segue há pelo menos um mês, você já deve ter reparado essas características em mim, então não vai ser novidade. Mas para o objetivo do vídeo, eu vou nomeá-las aqui. A primeira coisa é que eu sou extremamente determinada. Eu tenho um foco assustador. Quando eu coloco uma coisa que eu quero, pode acontecer o que for, eu vou fazer aquilo acontecer. Outro ponto que me ajuda muito é que eu sou muito executora. Eu não tenho medo de colocar a mão na massa, eu não me importo com a situação ao redor, eu não me importo com circunstâncias, eu não me importo se tá favorável ou não. Se eu preciso fazer, eu vou fazer. Pode ser de manhã, pode ser à noite, pode ser de madrugada, pode ser sozinha, pode ser com ajuda, mas eu vou fazer. Eu acredito que essas são características fundamentais e tem muita gente que principalmente me manda mensagem falando que gostaria de ter essas características. Então, eu acredito que elas são muito importantes e eu tenho. Em até certo nível, eu consigo também alterar o meu externo. Eu falei pra vocês que o potencial é aquilo que você tem. Mas em alguns momentos eu consigo também que outras pessoas se mobilizem para me ajudar. Eu naturalmente influencio pessoas. E aí eu não tô falando essa questão de internet, de online, nada disso. Antes mesmo de trabalhar com a internet, eu já tinha isso de naturalmente influenciar pessoas, de pessoas virem me pedir conselho, perguntarem opinião e virem pra mim sabendo que eu iria falar, sabendo que eu não dou dicas ou conselhos ou enfim palavras vazias, mas que eu sei do que eu tô falando. Então eu sempre tive isso de influenciar pessoas. Eu me comunico muito bem, então isso facilita muito o processo, me facilita muito negociações. Eu sou clara.
e eu sou boa com relacionamentos interpessoais, eu me dou muito bem facilmente com pessoas, mesmo de diferentes estilos de vida, diferentes personalidades. E duas características que são assim a cereja do bolo é que eu sou aberta a aprender e eu sou adaptável. Eu lembro que quando eu participei de um projeto para ir como voluntária para o continente africano, a gente tinha que fazer algumas adaptações à nossa realidade enquanto a gente estava aqui no treinamento no Brasil. Uma das coisas era já mudar um pouco a vestimenta, já que a gente iria para países que são de religião muçulmana, e aí as roupas eram diferentes, cultura africana, vocês já devem ter visto foto de como as mulheres se vestem. Então eles falaram, olha, é melhor vocês já irem se adaptando aqui e diminuindo o número de, às vezes, de calça jeans que vocês usam, bermudas. E aí eu lembro que teve um dia que eu tava de saião, de pano na cabeça, de camiseta e tal. E aí um dos meus professores falou assim, Joyce, você tem algo que é muito valioso. Você é adaptável e aberta a aprender. E eu não escutei isso só dele, eu escutei da minha coordenação. E na minha vida também eu escutei de chefes. Então essas são características tão importantes porque ainda que você não saiba alguma coisa, ainda que você não tenha alguma característica, se você é aberta a aprender, você consegue aprender. E se você é adaptável, você consegue você consegue aprender com o seu entorno. Eu não imponho o meu estilo, eu não imponho o meu jeito, eu não imponho as minhas ideias. Eu vou me adaptando e vendo o que eu posso usar daquilo que eu sei, daquilo que eu tenho no contexto que eu estou vivendo. Se eu te falasse para você se descrever nessa profundidade de detalhes que eu fiz agora comigo mesma, você conseguiria? Porque se você não consegue, provavelmente você vai ter muita dificuldade em descobrir o seu potencial. As coisas básicas de eu sou organizada, eu sou simpática, isso aí qualquer criança consegue falar da mamãe e do titio. Eu tô pedindo pra você fazer isso com profundidade, assim com essa riqueza de detalhes que eu fiz agora pra vocês. E saiba que quanto mais potencial você tem, quanto mais você se preocupa em se desenvolver e se autoconhecer, você vai levantar uma torcida do contra. Você vai levantar pessoas que vão ter inveja de você, você vai levantar pessoas que vão querer te sabotar, que vão querer te ver dando errado, que vão se alegrar quando você errar, que vão se alegrar quando alguma coisa que você fizer não der certo. Mas aí a gente volta para aquela questão do autoconhecimento. Quando você se conhece, você não se deixa afetar por essa torcida, porque você sabe que, no meu caso, eu sou determinada, eu sou focada, eu consigo executar, enfim, tudo isso que eu já falei. Então, tudo isso perto de uma pessoa que quer ver o meu fracasso porque sente inveja, não faz a mínima diferença, né? Para começar, para dar um esquenta nessa sua reflexão a respeito do seu potencial, do que você tem hoje, que pode te ajudar a chegar onde você quer chegar no seu futuro, coloca aqui nos comentários 3 características essenciais suas, só positivas, tá? 3 características essenciais que você acredita que elas podem te levar aonde você quer chegar. Presta atenção, eu sei que muita gente tem o péssimo hábito, vocês sabem que eu detesto isso de começar a chorar pitanga e começar a escrever coisa ruim e falar da vida que tá difícil. Eu não quero saber dos seus problemas, eu quero que você coloque aqui 3 características positivas essenciais que você acredita que vão te levar para onde você quer. Coloca aqui nos comentários que eu vou passar para dar uma lida e conhecer vocês melhor. Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado e fiquem ligadas no mês de agosto, porque de segunda a sexta teremos vídeos todos os dias. Já que mês passado a gente bombou em visualização, o YouTube até me mandou parabéns, nada mais do que justo de eu continuar mantendo regularidade aqui no conteúdo para vocês, pelo menos no mês de agosto. Mas para isso eu preciso que vocês continuem assistindo, e não só assistindo, mas assistindo até o fim, gente. É muito importante que vocês cheguem até o fim do vídeo, porque é isso que o YouTube também leva em consideração. A curtida já é de praxe, já dá logo no começo do vídeo para você não esquecer. E como os vídeos são muito bons, compartilha com pelo menos uma pessoa. Nos vemos então amanhã. Tchau, tchau.